Espírito Santo de Deus, nesta noite eu me coloco diante da Tua presença com humildade e sinceridade. Eu chego como alguém que precisa do Teu amor, da Tua direção e da Tua força. Tu conheces minha vida completamente, conheces meus pensamentos antes mesmo que eles sejam formados. Conheces minhas alegrias, minhas preocupações, minhas vitórias e também minhas batalhas mais silenciosas. Por isso, neste momento, eu escolho desligar meu coração das distrações deste mundo para me conectar com o céu. Quero silenciar as vozes da ansiedade. Quero acalmar os pensamentos que tentam me preocupar. Quero deixar de lado aquilo que me afasta da Tua paz. E quero abrir espaço para que o Senhor fale profundamente comigo. Espírito Santo, visita agora este ambiente onde estou. Que Tua presença alcance este quarto, esta casa, esta família, que toda inquietação seja substituída pela paz que vem de Deus. Que todo medo encontre limite diante da Tua presença. Que toda preocupação seja colocada aos Teus pés. Talvez eu tenha chegado até aqui cansado. Talvez este tenha sido um dia difícil. Talvez existam situações que eu não consegui resolver. Talvez eu esteja carregando perguntas sem respostas. Mas neste momento, eu escolho lembrar que existe um Deus que continua sentado no trono. Um Deus que continua governando todas as coisas. Um Deus que não perdeu o controle da minha história. Espírito Santo, ajuda-me a descansar nessa verdade. Ajuda-me a lembrar que minha vida não está nas mãos do acaso. Minha vida está nas mãos do Pai. E as mãos do Pai são seguras, amorosas e poderosas. Eu não quero apenas receber bênçãos nesta oração. Quero experimentar a Tua presença. Quero ouvir Tua voz. Quero sentir meu coração sendo fortalecido. Quero sair deste momento diferente de como entrei. Por isso eu abro minha alma diante de Ti, sem máscaras, sem aparências, sem esconder minhas fraquezas. Tu conheces cada parte do meu coração e mesmo assim continuas me amando. Obrigado por esse amor que não desiste de mim. Obrigado por essa graça que me sustenta. Obrigado por essa misericórdia que se renova a cada manhã. Espírito Santo, durante esta oração, guia meus pensamentos para mais perto de Deus. Afasta toda distração. Afasta toda preocupação excessiva. Afasta todo sentimento de derrota. Que eu possa lembrar que nenhuma luta é maior do que o Deus que está comigo. Nenhuma tempestade é maior do que a Tua paz. Nenhum problema é maior do que o Teu poder. Nenhuma derrota é definitiva quando o Senhor está presente. Neste momento, eu entrego minhas preocupações, entrego meus medos, entrego minhas inseguranças, entrego minhas dores, entrego minhas dúvidas, entrego aquilo que consigo explicar e entrego também aquilo que nem consigo colocar em palavras. Recebe tudo isso, Espírito Santo. Toma minha vida em Tuas mãos e conduz esta oração segundo a vontade do Pai, porque eu creio que o Senhor já está trabalhando. Já está fortalecendo, já está curando, já está restaurando, já está preparando novos caminhos e eu escolho confiar. Em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo de Deus, agora eu coloco diante de Ti aquilo que muitas vezes ninguém consegue enxergar. As feridas da alma, as dores escondidas, as lágrimas silenciosas, as lembranças que ainda machucam, os momentos difíceis que ficaram marcados dentro do coração. Tu conheces cada uma dessas situações. Tu sabes exatamente onde a dor começou. Tu conheces as palavras que me feriram. Conheces as decepções que enfrentei. Conheces os momentos em que me senti rejeitado. Os momentos em que me senti esquecido. Os momentos em que pensei que ninguém compreendia aquilo que eu estava vivendo. Mas hoje eu me lembro que o Senhor estava presente em todos esses momentos, mesmo quando eu não percebia, mesmo quando não conseguia sentir, mesmo quando a tristeza parecia mais forte do que a esperança. O Senhor nunca me abandonou. Por isso, Espírito Santo, eu abro completamente meu coração diante de Ti.
Não quero esconder minhas dores. Não quero fingir que está tudo bem quando existem áreas que ainda precisam ser curadas. Quero entregar tudo ao Senhor. Quero permitir que tua luz alcance os lugares mais profundos da minha alma. Espírito Santo, visita agora as feridas causadas pelas palavras. Palavras que tentaram diminuir meu valor. Palavras que me fizeram acreditar que eu não era capaz. Palavras que deixaram marcas profundas. Hoje eu rejeito toda mentira que tentou se estabelecer dentro do meu coração. Eu escolho acreditar naquilo que Deus fala ao meu respeito. Sou amado pelo Pai. Sou alcançado pela graça. Sou cuidado pelo Senhor. Minha identidade não está nas críticas que recebi. Minha identidade está em Cristo. Espírito Santo, cura também as feridas causadas pelas decepções. Existem sonhos que não aconteceram da forma que eu imaginava. Existem planos que não deram certo. Existem relacionamentos que terminaram. Existem oportunidades que foram perdidas. E muitas vezes essas situações produziram tristeza e frustração. Mas hoje eu entrego tudo isso diante de ti. Não quero permanecer preso ao passado. Não quero permitir que antigas dores controlem meu presente. Ajuda-me a seguir em frente. Ajuda-me a confiar novamente. Ajuda-me a acreditar que Deus continua escrevendo novos capítulos para minha história. Espírito Santo, ensina-me a perdoar. Perdoar não significa ignorar aquilo que aconteceu. Perdoar não significa dizer que a dor não existiu. Perdoar significa entregar a justiça nas mãos de Deus. Significa escolher a liberdade. Significa permitir que o Senhor retire o peso da mágoa do meu coração. Por isso eu entrego diante de ti cada pessoa que me feriu, cada situação que me machucou, cada lembrança que ainda provoca sofrimento. Eu não quero carregar ressentimentos. Eu não quero viver preso à amargura. Eu quero ser livre. Livre para amar, livre para recomeçar, livre para viver os planos que Deus preparou para mim. Espírito Santo, restaura minha autoestima segundo a tua verdade. Que eu não me enxergue através das minhas falhas, que eu não me enxergue através das minhas derrotas, que eu não me enxergue através dos erros do passado. Ajuda-me a enxergar minha vida através do amor de Deus, porque o Senhor não vê apenas minhas limitações. O Senhor vê o propósito. O Senhor vê o potencial. O Senhor vê aquilo que ainda está sendo construído pela tua graça. Espírito Santo, toca também aqueles que estão ouvindo esta oração e carregam dores profundas. Talvez existam pessoas lutando contra a tristeza há muito tempo. Talvez existam pessoas que perderam a esperança. Talvez existam pessoas que sentem o peso da solidão. Que neste momento o teu amor alcance cada coração. Que tua paz visite cada alma. Que tua presença traga consolo, que a esperança comece a florescer novamente. Espírito Santo, eu creio que o Senhor é especialista em restauração. Aquilo que parecia quebrado pode ser reconstruído. Aquilo que parecia perdido pode ser restaurado. Aquilo que parecia sem solução pode ser transformado pelo poder de Deus. Por isso, eu entrego minhas feridas, entrego minhas dores, entrego minhas lembranças difíceis, entrego minhas emoções e recebo pela fé a tua cura. Recebo a tua paz, recebo o teu consolo, recebo a tua restauração. Que a partir deste momento meu coração seja fortalecido, que minha alma seja renovada e que eu continue esta oração mais leve, mais livre e mais próximo da presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo de Deus, depois de entregar minhas dores e permitir que o Senhor toque as feridas da minha alma, eu peço agora que fortaleças minha fé, porque existem momentos em que acreditamos com facilidade, mas também existem momentos em que as lutas tentam enfraquecer nossa confiança. Existem dias em que tudo parece claro, mas também existem dias em que o caminho parece difícil.
E é justamente nesses momentos que mais preciso da tua presença. Espírito Santo, fortalece minha fé quando eu não compreender os processos. Fortalece minha fé quando as respostas demorarem. Fortalece minha fé quando eu precisar esperar. Que eu jamais permita que as circunstâncias sejam maiores do que as promessas de Deus dentro do meu coração. Ensina-me a lembrar que a fé não é a ausência de dificuldades. A fé é a certeza de que Deus continua presente mesmo durante as dificuldades. A fé não significa que nunca enfrentarei batalhas. Significa que não enfrentarei nenhuma batalha sozinho. Espírito Santo, ajuda-me a lembrar das vezes em que o Senhor já cuidou de mim, das portas que se abriram no momento certo, dos livramentos que recebi sem perceber, das respostas que chegaram quando tudo parecia impossível, das ocasiões em que minhas forças acabaram, mas o Senhor me sustentou. Quando olho para trás, percebo que a fidelidade de Deus esteve presente em toda a minha caminhada. E se o Senhor foi fiel até aqui, continuará sendo fiel daqui para frente. Espírito Santo, livra-me da derrota da incredulidade. Livra-me dos pensamentos que tentam gerar dúvida. Livra-me da tentação de desistir cedo demais. Livra-me da voz do medo que tenta me convencer de que nada vai mudar. Porque eu sei que Deus continua operando, mesmo quando meus olhos não conseguem enxergar, mesmo quando os resultados ainda não apareceram, mesmo quando tudo parece silencioso. O Senhor continua trabalhando. Espírito Santo, aumenta minha confiança nas promessas do Pai, que eu aprenda a confiar mais na palavra de Deus do que nas circunstâncias ao meu redor, que eu aprenda a confiar mais no teu caráter do que nas minhas emoções, porque os sentimentos mudam, as situações mudam, mas o Senhor permanece o mesmo, fiel, justo, misericordioso e digno de toda confiança. Espírito Santo, fortalece também aqueles que estão ouvindo esta oração e atravessando momentos difíceis. Talvez existam pessoas cansadas de esperar. Talvez existam pessoas lutando contra o desânimo. Talvez existam pessoas que começaram a perder a esperança. Mas neste momento, derrama uma nova porção de fé sobre cada coração. Que a esperança seja renovada, que a coragem seja restaurada, que a confiança volte a florescer, que ninguém abandone os sonhos que Deus colocou dentro do coração, que ninguém desista das promessas por causa das dificuldades do caminho. Espírito Santo, ensina-me a viver um dia de cada vez, sem ansiedade pelo futuro, sem ficar preso ao passado, sem permitir que as preocupações roubem a paz do presente. Ajuda-me a confiar no cuidado diário do Senhor. Assim como Deus alimenta os pássaros, assim como Deus cuida da criação, eu sei que também cuida de mim. Nada da minha vida passa despercebido diante dos teus olhos. Nada acontece sem que o Senhor saiba. Nada está fora do teu controle. E essa verdade fortalece meu coração. Espírito Santo, quando eu me sentir fraco, lembra-me de que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu me sentir inseguro, lembra-me de que o Senhor caminha comigo. Quando eu me sentir desanimado, lembra-me de que Deus ainda está escrevendo minha história. Quando eu me sentir sozinho, lembra-me de que jamais fui abandonado, que essas verdades permaneçam vivas dentro da minha alma, que elas sustentem minha caminhada, que elas fortaleçam minha esperança, que elas renovem minha fé diariamente. Espírito Santo, eu escolho confiar, mesmo quando não compreendo, mesmo quando preciso esperar, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Eu escolho confiar, porque minha esperança não está baseada naquilo que vejo. Minha esperança está baseada no Deus que nunca falha. Por isso continuo caminhando, continuo orando, continuo acreditando e continuo entregando minha vida nas mãos daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que posso imaginar. Que minha fé seja fortalecida, que minha esperança seja renovada e que meu coração permaneça firme na presença do Senhor.
em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo de Deus, neste momento da oração, eu coloco diante de Ti todas as áreas da minha vida, onde já experimentei derrotas, fracassos, decepções e momentos de profunda dificuldade. O Senhor conhece minha história, conhece as batalhas que venci, mas também conhece aquelas que me fizeram chorar. Conhece os sonhos que se realizaram, mas também conhece aqueles que pareciam ter morrido pelo caminho. E hoje, eu peço que o Senhor renove minha esperança. Porque existe uma derrota muito perigosa, aquela que acontece primeiro dentro do coração. Quando uma pessoa perde a esperança, ela começa a acreditar que nada mais pode mudar. Começa a acreditar que não existe saída. Começa a acreditar que Deus esqueceu dela. Mas hoje eu rejeito essas mentiras. Eu escolho acreditar na verdade da palavra de Deus. Eu escolho acreditar que o Senhor continua trabalhando. Eu escolho acreditar que ainda existem capítulos que não foram escritos. Espírito Santo, ajuda-me a não definir minha vida pelos momentos difíceis. Uma derrota não define quem eu sou. Um erro não define meu destino. Um fracasso não determina meu futuro. Porque minha identidade não está nos resultados que obtive. Minha identidade está no amor de Deus. E enquanto eu permanecer nas mãos do Pai, sempre existirá a possibilidade de recomeçar. Espírito Santo, ensina-me a olhar para os desafios com os olhos da fé. Quando eu enxergar obstáculos, ajuda-me a lembrar do Teu poder. Quando eu enxergar limitações, ajuda-me a lembrar das Tuas promessas. Quando eu enxergar portas fechadas, ajuda-me a confiar que o Senhor pode abrir novos caminhos. Que eu não seja guiado apenas pelo que vejo. Que eu seja guiado pela certeza de que Deus continua agindo. Espírito Santo, fortalece aqueles que estão quase desistindo. Aqueles que lutaram muito e estão cansados. Aqueles que oraram durante meses ou anos por uma resposta. Aqueles que enfrentaram perdas. Aqueles que carregam frustrações profundas. Que neste momento, cada coração receba novo ânimo. Que a esperança volte a florescer. Que a coragem seja restaurada. Que a confiança em Deus seja renovada. Porque nenhuma situação é grande demais para o Senhor. Nenhum problema está além do teu alcance. Nenhuma história está perdida quando Deus decide agir. Espírito Santo, ajuda-me a compreender que muitas vezes os processos difíceis produzem crescimento. Existem lições que só aprendemos durante as lutas. Existe maturidade que nasce durante as esperas. Existe fé que é fortalecida durante as tempestades. Por isso, mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar. Escolho acreditar que Deus pode transformar minhas dificuldades em testemunhos. Pode transformar minhas lágrimas em aprendizado. Pode transformar minhas batalhas em vitórias. Espírito Santo, renova minha visão, que eu não fique preso ao passado, que eu não viva revivendo derrotas antigas, que eu não permita que antigas experiências negativas limitem aquilo que Deus deseja fazer no meu futuro. Ajuda-me a seguir em frente, ajuda-me a levantar novamente, ajuda-me a acreditar novamente, ajuda-me a sonhar novamente, porque o Senhor continua sendo especialista em recomeços. Espírito Santo, eu entrego diante de Ti cada área onde me sinto derrotado, aquilo que me preocupa, aquilo que me entristece, aquilo que me faz sentir incapaz, aquilo que me tira o sono, aquilo que parece impossível aos meus olhos. Tudo está diante de Ti, e eu escolho confiar que nada é impossível para Deus. Talvez eu ainda não veja a solução, talvez eu ainda não compreenda o caminho, mas eu sei que o Senhor continua trabalhando, e isso é suficiente para renovar minha esperança. Espírito Santo, faz nascer dentro de mim uma expectativa saudável, não uma ansiedade baseada no medo, mas uma esperança baseada na fidelidade de Deus. Que eu acorde todos os dias acreditando que o Senhor continua cuidando da minha vida, que eu aprenda a enxergar os sinais da Tua graça, que eu reconheça os Teus cuidados nos detalhes,
Que eu viva esperando aquilo que o Senhor preparou, porque sei que os planos de Deus são maiores do que minhas limitações, maiores do que meus erros, maiores do que minhas derrotas, maiores do que meus medos. Espírito Santo, eu escolho confiar no futuro que o Pai está preparando. Escolho acreditar que dias melhores virão. Escolho acreditar que o Senhor continua abrindo caminhos. Escolho acreditar que a tua mão permanece sobre minha vida. E enquanto continuo esta oração, sinto a esperança sendo renovada dentro do meu coração. Sinto a fé sendo fortalecida. Sinto a coragem voltando. Porque o Senhor está comigo. E quando Deus está presente, a derrota nunca tem a palavra final. Em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo de Deus, neste momento eu coloco diante de Ti minha família, meus relacionamentos e todas as pessoas que fazem parte da minha caminhada. O Senhor conhece cada nome. Conhece cada história, conhece cada necessidade, conhece cada batalha que está sendo enfrentada em silêncio. Por isso, eu apresento diante de Ti aqueles que amo, os que estão perto, os que estão longe, os que caminham firmes na fé e aqueles que ainda precisam experimentar mais profundamente o Teu amor. Espírito Santo, visita cada lar representado nesta oração. Que a tua paz entre onde existe preocupação, que o teu amor alcance onde existe frieza, que o teu perdão cure onde existem feridas, que a tua presença restaure aquilo que está enfraquecido. Onde houver discussões, derrama sabedoria. Onde houver afastamento, derrama reconciliação. Onde houver tristeza, derrama consolo. Onde houver medo, derrama confiança. Que cada casa seja alcançada pela tua graça. Espírito Santo, protege minha família, guarda aqueles que saem para trabalhar, guarda aqueles que estão viajando, guarda aqueles que enfrentam enfermidades, guarda aqueles que carregam preocupações. Que tua mão poderosa esteja sobre cada vida, livrando de perigos, livrando de acidentes, livrando de decisões precipitadas, livrando de caminhos que não vêm de Deus. Que o Senhor seja o escudo que protege aqueles que amamos. Espírito Santo, abençoa os relacionamentos. Ensina-nos a ouvir mais e julgar menos. Ensina-nos a amar mais e reclamar menos. Ensina-nos a perdoar mais rapidamente. Ensina-nos a demonstrar carinho, respeito e compreensão. Que nossos relacionamentos reflitam o amor que recebemos de Deus. Que nossas palavras sejam instrumentos de paz. Que nossas atitudes revelem bondade. Que nossa convivência seja marcada pela presença do Senhor. Espírito Santo, eu também coloco diante de Ti meus sonhos e projetos. O Senhor conhece os desejos do meu coração, conhece aquilo que tenho apresentado em oração, conhece os planos que carrego dentro de mim. Mas acima dos meus sonhos, eu desejo viver a vontade de Deus. Por isso entrego tudo ao Senhor, aquilo que já começou, aquilo que ainda está sendo preparado e aquilo que ainda não consigo enxergar. Se algum caminho não vem de Ti, fecha essa porta. Se algum projeto não faz parte da Tua vontade, afasta-o de mim. Mas aquilo que nasceu do Teu propósito, fortalece e conduz até o tempo certo. Espírito Santo, dirige meus passos. Vivemos em um mundo cheio de decisões. Todos os dias precisamos escolher caminhos, tomar atitudes, definir prioridades. E muitas vezes não sabemos qual direção seguir. Por isso eu peço a Tua sabedoria. Que eu não seja guiado apenas pela emoção, que eu não seja guiado apenas pela aparência das circunstâncias, que eu não seja guiado apenas pela opinião das pessoas, mas que eu aprenda a ouvir a Tua voz, que eu reconheça Teus direcionamentos, que eu perceba os Teus sinais, que eu tenha discernimento para caminhar segundo a vontade do Pai. Espírito Santo, ajuda-me a confiar no futuro. Existem momentos em que olhamos para frente e sentimos insegurança. Não sabemos exatamente o que acontecerá, não conhecemos todos os detalhes dos próximos capítulos, mas existe algo que me traz paz. O Senhor já está lá.
O Deus que cuida de mim hoje já está presente no amanhã. O Deus que me sustenta agora continuará me sustentando. O Deus que me guiou até aqui continuará guiando meus passos. Por isso, eu não preciso viver dominado pela ansiedade. Posso viver pela fé. Posso descansar na tua fidelidade. Posso confiar que os teus planos são maiores e melhores do que qualquer plano que eu poderia construir sozinho. Espírito Santo, fortalece aqueles que estão enfrentando decisões importantes, aqueles que precisam escolher um caminho, aqueles que aguardam uma oportunidade, aqueles que estão buscando direção. Que cada coração receba sabedoria do alto, que a paz de Deus confirme os caminhos certos, que toda confusão seja removida e que a vontade do Pai prevaleça sobre todas as coisas. Eu entrego minha casa, minha família, meus sonhos, meus projetos, meu futuro e tudo aquilo que ainda virá, porque sei que não existe lugar mais seguro para colocar minha vida do que nas mãos do Senhor. Assim continuo esta oração, em paz, com confiança e com a certeza de que o Espírito Santo continuará conduzindo cada passo da minha caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo de Deus, depois de entregar minhas preocupações, minhas feridas, minha família e meu futuro, eu desejo agora entregar algo ainda mais precioso, a minha própria vida. Porque compreendo que a verdadeira vitória não está apenas em receber bênçãos. A verdadeira vitória está em viver perto de Deus, está em caminhar sob a tua direção, está em permitir que o Senhor conduza meus passos diariamente. Por isso, neste momento, eu me consagro novamente à tua presença. Consagro meus pensamentos, consagro minhas palavras, consagro minhas atitudes, consagro minhas decisões, consagro meus sonhos, consagro meu tempo, consagro tudo aquilo que sou e tudo aquilo que ainda serei. Espírito Santo, ajuda-me a viver de uma maneira que te agrade. Vivemos em um mundo cheio de distrações, um mundo que muitas vezes tenta nos afastar daquilo que realmente importa. Mas eu não quero viver distante da presença de Deus. Não quero permitir que a correria da vida enfraqueça minha comunhão contigo. Quero aprender a buscar tua presença todos os dias, nos momentos de oração, nos momentos de silêncio, nos momentos de trabalho, nos momentos de descanso. Que minha caminhada seja marcada pela comunhão contigo. Espírito Santo, aumenta minha sensibilidade espiritual. Ajuda-me a reconhecer tua voz, ajuda-me a perceber teus direcionamentos, ajuda-me a discernir aquilo que vem de Deus daquilo que não vem. Que eu não tome decisões importantes sem buscar tua orientação, que eu não caminhe apenas segundo minha própria compreensão, que eu aprenda a depender do Senhor em todas as áreas da minha vida, porque sei que os teus caminhos são perfeitos, e a tua direção sempre conduz para lugares seguros. Espírito Santo, molda meu caráter, que eu me torne mais parecido com Jesus, que exista mais amor em meu coração, mais paciência em minhas atitudes, mais humildade em minhas palavras, mais bondade em meus relacionamentos, mais domínio próprio diante das dificuldades. Que as pessoas percebam em mim os frutos da tua presença, não apenas através daquilo que digo, mas principalmente através daquilo que vivo. Espírito Santo, ajuda-me a vencer as batalhas que acontecem dentro de mim, as tentações, os pensamentos negativos, as inseguranças, os medos, as fraquezas que tantas vezes tentam me afastar daquilo que Deus preparou. Que eu encontre força na tua presença, que eu encontre coragem na tua palavra, que eu encontre direção na tua sabedoria, porque reconheço que sozinho sou limitado, mas contigo sou fortalecido todos os dias. Espírito Santo, ensina-me a viver com gratidão, a reconhecer teu cuidado nos detalhes, a perceber teu amor nas pequenas coisas, a valorizar as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. Que eu não me torne alguém que apenas pede, mas alguém que também agradece, alguém que reconhece, alguém que adora,
alguém que vive consciente da bondade de Deus. Espírito Santo, usa minha vida para abençoar outras pessoas. Que minhas palavras levem esperança, que minhas atitudes revelem amor, que minha presença transmita paz, que eu seja instrumento do Senhor onde estiver, na minha casa, no meu trabalho, na minha família, entre meus amigos. Que eu possa refletir a luz de Cristo em todos os ambientes que frequentar. Espírito Santo, fortalece meu compromisso contigo. Que eu permaneça fiel nos dias bons, que eu permaneça fiel nos dias difíceis, que eu permaneça fiel durante as vitórias e que eu permaneça fiel durante as lutas, porque não quero te buscar apenas quando precisar de ajuda. Quero caminhar contigo todos os dias da minha vida. Quero desenvolver intimidade contigo. Quero aprender a ouvir tua voz com mais clareza. Quero crescer espiritualmente. Quero amadurecer na fé. Quero viver cada dia mais perto do coração de Deus. Espírito Santo, recebe novamente minha vida. Recebe meu coração. Recebe meus sonhos. Recebe meus caminhos. Recebe minhas decisões. Tudo pertence ao Senhor. E aquilo que pertence ao Senhor encontra propósito, direção e proteção. Por isso descanso. Por isso confio. Por isso continuo caminhando, sabendo que a tua presença é o maior tesouro que posso possuir. Que a tua comunhão seja minha força, que a tua paz seja minha segurança e que o teu amor continue conduzindo cada passo da minha jornada. Em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo de Deus, ao me aproximar do final desta oração, meu coração se enche de gratidão pela tua presença. Durante este tempo de comunhão, eu entreguei minhas preocupações, entreguei minhas dores, entreguei meus medos, entreguei minha família, entreguei meus sonhos, entreguei meu futuro. E agora, acima de tudo, quero simplesmente te agradecer. Obrigado porque o Senhor ouviu cada palavra pronunciada nesta oração. Obrigado porque o Senhor conhece até mesmo os pedidos que não consegui expressar. Obrigado porque o Senhor vê aquilo que ninguém mais consegue enxergar. Obrigado porque o teu amor permanece constante, mesmo quando minhas emoções mudam. Obrigado porque a tua fidelidade não depende das circunstâncias. Obrigado porque a tua graça continua me sustentando todos os dias. Espírito Santo, eu te adoro. Não apenas pelo que fazes, mas por quem tu és. Tu és santo, tu és fiel, tu és misericordioso, tu és amoroso, tu és poderoso, tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Que meu coração jamais perca a capacidade de se maravilhar diante da tua presença. Que eu nunca me acostume com a tua graça, que eu nunca considere comum aquilo que é sagrado, que eu nunca deixe de reconhecer o privilégio extraordinário de caminhar com Deus. Espírito Santo, ajuda-me a lembrar desta oração nos dias difíceis, quando as preocupações voltarem, quando os desafios surgirem, quando as respostas demorarem, que eu me recorde das promessas do Senhor, que eu me recorde da tua fidelidade, que eu me recorde de que nunca caminho sozinho, porque o Deus que esteve comigo hoje continuará comigo amanhã. O Deus que me fortaleceu nesta oração continuará fortalecendo meus passos. O Deus que me sustentou até aqui continuará conduzindo minha jornada. Espírito Santo, derrama agora uma bênção especial sobre cada pessoa que participa desta oração. Que haja paz onde existe inquietação. Que haja esperança onde existe desânimo. Que haja força onde existe cansaço. Que haja cura onde existe dor. Que haja direção onde existe dúvida. Que haja provisão onde existe necessidade. Que haja restauração onde existe sofrimento. Que a presença de Deus alcance cada lar representado aqui. Que a proteção do Senhor esteja sobre cada família. Que os teus anjos guardem cada caminho. Que a tua mão conduza cada decisão. E que a tua paz permaneça sobre cada coração.
Espírito Santo, eu declaro pela fé que nenhuma derrota terá a palavra final sobre a minha vida, porque minha história está nas mãos de Deus, meu futuro está nas mãos de Deus, minha família está nas mãos de Deus, meus sonhos estão nas mãos de Deus, e aquilo que está nas mãos de Deus está seguro. Por isso eu descanso, por isso eu confio, por isso eu sigo em frente. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque sei que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando não vejo, mesmo quando não compreendo, mesmo quando ainda preciso esperar. Eu continuo confiando, eu continuo acreditando, eu continuo caminhando. Espírito Santo, que esta oração produza frutos duradouros, que ela fortaleça a fé, que ela renove a esperança, que ela aproxime corações da presença de Deus, que ela ajude pessoas a vencerem o desânimo, o medo e a sensação de derrota. Que cada palavra semeada encontre terra fértil e que vidas sejam transformadas para a glória do Senhor. E se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários. Amém, Espírito Santo, fortalece minha fé. Deixe o nome de alguém querido nos comentários. E escreva também o nome de alguém querido que você deseja colocar sob a proteção e as bênçãos de Deus. Vamos formar uma corrente de oração, intercedendo uns pelos outros e espalhando esperança através da fé. Se este momento de oração abençoou sua vida, inscreva-se no canal Clamor da Fé, ative as notificações e compartilhe esta oração com alguém que precisa sentir a presença de Deus hoje. Agora receba esta bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor ilumine teus caminhos. Que o Senhor fortaleça tua fé. Que o Senhor proteja tua casa e tua família. Que o Senhor te dê sabedoria para cada decisão. Que o Senhor renove tua esperança todos os dias. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, permaneça sobre tua vida hoje, esta noite e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.